A minha convidada de agora, ela é a Itamara Parente, é meteorologista do INMET, está aqui conosco ao vivo. Itamara, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos ouvem. Muito obrigada. Te agradeço pela gentileza. Nós conversamos no primeiro boletim e agora a gente tem uma atualização. Me conta o que mudou. Então, na verdade, assim, não houve tanta mudança, mas uma afirmação, né, que o El Niño ele vai persistir até o início, deve persistir até o início do próximo ano, e é que agora nós temos condições ainda mais favoráveis para ter um El Niño até muito forte, até meados de dezembro. No primeiro, na nossa primeira oportunidade de entrevista, Itamara, eu me lembro que vocês estavam prevendo o início dele para agora agosto, né? Nós estamos dia 5 de agosto. Se mantém essa expectativa? Sim, se mantém. Na verdade, ele já está configurado desde junho, né? Então, conforme passam os meses do monitoramento, a gente consegue afirmar com precisão e agora sim ele já está estabelecido. Entendido. É um fenômeno que deve se intensificar a partir dos próximos meses, até dezembro. Certo. Isso mesmo. E entrando 2027 adentro. Entrando em 2027, os primeiros meses do ano de 2027, ele ainda tem 100% de probabilidade de estar presente. Até quando, perdão? Até em meados de abril. Meados de abril, olha, a gente tinha a primeira expectativa de que seria março. Isso, e aí cada mês que a gente avança, a gente consegue ter esse panorama mais específico. Entendido. E com a temperatura mais alta em até 2 graus Celsius. Isso, aí o que acontece? É a classificação do El Niño. Então nós esperamos que até dezembro a gente tenha ali essas temperaturas andamos até 2 graus Celsius, mas que esse El Niño muito forte, não que ele vai até no próximo ano muito forte. No período até dezembro, possivelmente podemos atingir essa categoria. Depois a gente precisa monitorar, né? Mas não significa que ele vai permanecer muito forte até início do ano que vem. E o que é curioso, Itamara, é que para cada região do Brasil ele tem uma característica, né? Sim, para cada região ele tem uma característica e a nossa principal impacto, né, que a gente pode falar é os nossos extremos entre o norte e o sul do Brasil, que no norte a gente tem a condição de menores chuvas e maiores temperaturas, enquanto que no sul, muito mais chuvas na região. Enquanto que no sul a gente tem mais chuva e para quanto mais ele sobe, não é isso? Ele fica mais quente. Não entendi, mas assim, você diz do El Niño ou das temperaturas locais? Não, eu falei dos efeitos mesmo, de um modo geral. A gente tem uma expectativa de chuva mais intensas para o sul do Brasil e ela vai ficando mais escassa à medida que a gente sobe o Brasil. Não nesse sentido, mas a gente tem que na região norte e nordeste, sim. Muito mais condições de chuvas abaixo do que a gente espera, já o centro-oeste e o sudeste, o que a gente espera, umas chuvas irregulares. O que significa isso, né? As chuvas elas podem se concentrar em alguns dias, então em alguns dias a gente pode ter uma quantidade de chuva mais intensa e elas ficarem mais esparsas. Uhum. Vamos falar do Espírito Santo então, Itamara, nessas chuvas aí irregulares, o que significa isso pra gente? Então, para o Espírito Santo, para esse próximo trimestre, né, que são os meses de agosto, setembro e outubro, o que a gente espera, já falando de temperatura, é ter temperaturas acima da média, mesmo de até 0,6 graus. Inclusive, uma informação muito importante é que Vitória, ela bateu esse mês um recorde na temperatura, já registrado em alguns anos anteriores, então a gente vai ter essa persistência das temperaturas mais elevadas e em relação à chuva, também teremos chuvas abaixo da média no Espírito Santo. Chuvas abaixo da média? Chuvas abaixo da média. E quais as implicações disso na nossa saúde, na agricultura, no dia a dia do capixaba? Então, o capixaba pode esperar dias com mais riscos de onda de calor, dias até mesmo com a umidade relativa um pouco mais baixa, então esse desconforto. E para a agricultura a gente também tem aquele impacto das altas temperaturas, então uma maior demanda pelos recursos hídricos, tanto para abastecimento da agricultura, né, da vegetação, quanto também para os animais. Então esse é um cenário já que a gente espera. Entendido. E essas chuvas irregulares, isso significa o quê? Que em um único dia pode ter uma grande tromba d'água e provocar consequências gravíssimas para as cidades?
Então, justamente, a gente pode ter, então, assim, um único dia, um grande volume, né, a chuva se concentrando naqueles dias, né, em um intervalo de tempo menor. Mas, assim, sobre as consequências, elas vão ser muito intensas, a gente não consegue falar agora, a gente consegue só falar que vamos ter essas irregularidades. Entendido. Para quem chega agora, Itamara, né? O que que é, na prática, o fenômeno do El Ninho? Então, na prática, assim, para o dia a dia, é um fenômeno que acontece distante da gente, lá no Oceano Pacífico, na região equatorial, e que esse fenômeno ele consegue modificar a circulação atmosférica global. Então, quando ele modifica isso, a gente tem um efeito aqui na nossa região, na circulação. Então, a gente vai ter, ele vai aumentar a probabilidade de temperaturas elevadas aí na região, dessas chuvas muito mais esparsas, né? Essa chuva muito abaixo. Então, ele tem essa configuração de alterar a circulação e isso modificar também o nosso clima aqui local. Mas, para ressaltar, é importante ressaltar que não é só o El Niño que é responsável, né, por essas temperaturas, pela chuva que acontece. Também ele vai se juntar aos outros sistemas que atuam na região. Entendido. Itamara, só para fechar, né? Com que frequência vocês estão divulgando esses boletins? Então, o boletim, ele sai todo mês, ali no iniciozinho do mês, então a gente espera todo esse panorama, a gente monitora e aí no comecinho do mês, ali de cada mês a gente consegue deixar esse boletim já disponível para a sociedade. Perfeito. Te agradeço pela entrevista, viu? Bom trabalho. Eu que agradeço. Obrigada.